Nosso problema agora é um problema de determinar a equação de reta tangente ao gráfico de uma função y, que é uma função que depende de x, né, em x igual a zero, neste ponto x igual a zero. Só que a função y igual a y de x, ela é dada implicitamente, dessa maneira. Seno de x quadrado vezes y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado mais 1 é igual a y vezes x mais 1. O que significa ser dado implicitamente? Significa que nós não conseguimos isolar o y em função de x. Então, para encontrar a equação da reta tangente ao gráfico de y igual a y de x em x igual a zero, é a seguinte: y menos o y no zero é igual a y' de zero vezes x menos zero. Bom, quanto é y de zero e quanto é y' de zero? Esses são os problemas. Então, primeiro, y de zero. Vamos calcular y de zero. Significa o que y de zero? Qual é o valor de y quando x é zero? Então, vai ficar assim: seno de zero ao quadrado vezes y de zero ao quadrado sobre zero ao quadrado mais y de zero ao quadrado mais 1 igual a y de zero vezes zero mais 1. Então aqui vai ficar seno de zero vezes alguma coisa dá zero, né? Então dá zero sobre y zero ao quadrado, dá seno de zero. Seno de zero é zero, então fica zero igual a y de zero. 0 mais 1 é vezes 1, portanto o y de zero é zero. Então aqui a gente pode trocar por zero. E aí falta determinar o y' de zero, a derivada dessa função y que depende de x, no x igual a zero. Para encontrar o y' de zero, o que nós vamos fazer? Derivar, ou seja, vamos encontrar a y' de x em geral e depois calcular no zero. Só que como o y é dado implicitamente, né, por essa função aqui, então nós precisamos aplicar a regra da derivação implícita, né, para determinar a derivada. Então nós vamos derivar aqui esta igualdade. Primeiro começando aqui derivando com o seno. Não nos esquecendo que nós temos aqui o seno de alguma coisa, temos uma função composta. E para aplicar a derivada da função composta, nós precisamos aplicar aqui a regra da cadeia. Então, aqui seria a conta mais interna, né, se a gente fosse calcular aqui no certo x, e depois, finalmente, o seno. Então, na hora de derivar, a gente começa derivando o seno. Então, a derivada do seno é cosseno. A derivada do seno de x é cosseno de x. Mas eu não tenho seno de x, eu tenho seno de tudo isso. Então, a derivada vai dar cosseno de x ao quadrado vezes y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Por enquanto derivamos somente o seno. Agora nós vamos derivar isso daqui, que está aqui dentro. Mas o que está aqui dentro é um quociente. Então, para derivar isso, nós precisamos aplicar a regra da derivada do quociente, que é a seguinte: vezes denominador ao quadrado, então x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Denominador, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 1. Vezes a derivada do numerador. Derivada do numerador é a derivada de x quadrado vezes y ao quadrado, que é um produto. Então nós vamos agora, para derivar o numerador, aplicar a regra do produto. Então dá a derivada do primeiro, que é a derivada de x quadrado, dá 2x vezes y ao quadrado, mais o primeiro, que é x quadrado, vezes a derivada do y ao quadrado. Não nos esquecendo que o y depende de x. Então a derivada do y ao quadrado vai dar 2y
vezes y' de x. Aqui é o cuidado que a gente precisa tomar quando estamos aplicando derivada implícita. Ainda não acabou, ainda tem menos o primeiro, que é x² vezes y², vezes a derivada do denominador. Então vamos derivar do denominador. Derivada de x² dá 2x, mais derivada de y². Não nos esquecendo que, tanto aqui neste y, neste y, nós temos o y dependendo de x, então a derivada do y² não é só 2y, é 2y vezes a derivada do y em relação a x, e a derivada do 1 dá 0. Esta é a expressão da derivada no primeiro termo. Ainda isso é igual, isso aqui é igual à derivada aqui no segundo termo, que é um produto. Então nós temos a derivada do primeiro, né, vou colocar lá em cima. Derivada do primeiro, que é y', vezes o segundo, que é x mais 1, mais o primeiro, que é y, vezes a derivada do x mais 1. A derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Então fica assim. Nós temos aqui uma expressão que nos permite calcular o y' no zero. Para calcular o y' de zero é só trocar nessa expressão o x por 0, o y de 0, que nós já calculamos, por 0. Então vai ficar cosseno. O que vai dar aqui? Aqui vai ficar 0 ao quadrado, vai dar cosseno de 0, já não interessa mais o resto. Cosseno de 0, aqui vai ficar 0 ao quadrado, mais y de 0, que também é 0 ao quadrado, então vai sobrar somente 1. Aqui vai ficar 2 vezes 0, 0, x², 0, todo mundo aqui zerou. Aqui, 0 ao quadrado, 0, todo mundo aqui zerou. Então 0 dividido por 1 ao quadrado, aqui deu tudo 0, né, para todos esses termos. Deixa eu ver, ele dava cosseno de 0. 0, 0, 1 dava 1, vezes, isso aqui tudo que dava 0, sobre 1. Isso aqui dá igual a y' de 0, vezes 0 mais 1, que é 1, mais y de 0, que também é 0. Então, cosseno de 0 é 1, mas aqui está vezes 0, então y' de 0 também deu 0. De modo que a equação da reta tangente, aqui também é 0, é y igual a 0. Embora a gente não tenha noção de qual é o gráfico dessa função, a gente sabe que lá no y, no x igual a 0, a reta tangente é y igual a 0, que é o próprio eixo x. Então, ela está com algo desse tipo, né? A tangente está aqui, ou assim, ou tangenciando, né? Aqui no centro.